Boa noite, pessoal. Hoje vamos para a segunda parte da live com a nossa querida infectologista Franciele Gastaldi. Ela já mandou aqui, já vamos começar. Só um segundo, gente, que já chamei ela. Boa noite, Tati. Boa noite, mamãe. Boa noite a todos que estão entrando. Não tá dando certo, deixa eu convidar ela, peraí. Agora vai dar certo. Aí. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tô ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Só um pouquinho entediado hoje, mas tirando isso vai passando, né? E aí, como Hoje foi o não. dia? Tava na UFO hoje? Hoje não. Vou estar amanhã. E no Catarina final de É. semana. Hoje eu tava no Ah, consultório. tá. Entendi. Bom demais. Pois é, você viu, né? Você fez muito sucesso aqui. Que o pessoal Obrigada. ficou me mandando mensagem pedindo a segunda parte. Então, cá estamos nós para fazer a segunda parte. Então tá. O pessoal mandou perguntas, mas o que eles mais estão buscando é uma pergunta com uma dica, que é, por exemplo, dicas para se prevenir, para poder ir cortar o cabelo, para poder ir fazer a unha, para ir poder tirar a sobrancelha e tranquilo, voltar para casa tranquilo, sem ficar com nenhuma neura na cabeça. Eu, Tem que ficar preocupado. particularmente, sou assim. Eu quero sair para cortar o cabelo, mas eu tenho medo, então eu não vou. Então eu tô há 4 meses eu mesmo dando um jeito com a minha maquininha que eu tenho para evitar qualquer coisa, entendeu? Sim, Fala aí entendi. pra gente como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais tranquila e saudável, para que a gente fique com uma mente mais limpa, mais leve, Assim, na tranquila. vida tem risco de transmissão, né? Então, assim, Isso. é sempre usar máscara, né? Assim, fazer, por exemplo, as mulheres que fazem o buço fica um pouco mais difícil, né? Mas a sobrancelha, os outros procedimentos podem ser feitos com máscara. E o profissional pode também usar, tem que, né, usar máscara. Né? Se uma pessoa usa máscara, o risco de contaminação diminui. Se as duas usam, mesmo que uma delas seja contaminada, o risco da outra adquirir a doença é de 1 a 2%. Então, já ajuda bastante, né? Então, é tomar precaução e Entendo. utilização de máscara. Sempre evitar aglomerações, tanta preferência para locais onde estou fazendo agendamento. Tá? Então, fazer o agendamento é muito mais tranquilo do que você chegar e esperar ser atendida. Tá? E procurar realmente os locais que estão respeitando isso, porque infelizmente nem todo lugar respeita. Aí você chega, tem aquele monte de Entendi. gente esperando, e aí a aglomeração, às vezes o ambiente é pequeno, né? E aí aumenta o risco de você adquirir a doença, tá? Então, assim, Entendi. cada um, por exemplo, agendar e chegar no seu horário, né? E aí é respeitar essa hora, tá? Sempre utilização, sempre que você chegar, se o profissional está fazendo o seu procedimento, para lavar a mão, prevenir protocolo. Porque não adianta só você tomar os cuidados se a pessoa do lado não está tomando conta, né? Então, usar proteção Justamente. dos locais. Se vocês seguirem todas essas recomendações, cortar cabelo vai ser uma coisa tranquila.
tá? Infelizmente, a gente não sabe que hora que isso vai acabar, tomara que a gente já esteja indo para o final, mas nem por isso a nossa vida pode parar, né? E aí acaba que a gente precisa de fazer Justamente, algumas coisas, né? Então, a gente dá preferência. justamente. Aí, fazendo isso, é tranquilo, né? Ah, não. Isso aí, ouvindo de você, já é um alívio muito grande, porque pelo menos para mim, da minha parte, eu me sinto muito aliviado, porque onde eu vou sempre teve, até antes da pandemia, sempre usaram luva, máscara. Então, assim, teve todos os cuidados de higiene Uhum. comigo e com os demais que iam lá também. Mas, de qualquer forma, eu ficava pensando, gente, você não pode coçar o olho se eu tiver com o olho destampado, eu vou pegar tirando sobrancelha. Fica aquelas neuras, sabe? Fica, mas pode ficar Por tranquilo. isso que. Ah, não. Ótimo, 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 ótimo. Doutora, teve algumas perguntinhas que eu já vou começar te falando elas, que aí depois a gente vai ligando o outro pessoal aqui, vai falando alguma coisa também, a dúvida que eles tiverem, tá? Uhum. Ó, tenho filhos, um bebê e um de 6 anos. Eles gostam de brincar na praça. Posso levar eles até a praça ou não? É difícil você falar que vai poder levar na praça se as outras pessoas têm a mesma mentalidade. Se você chegar na praça e estiver cheio de criança, fica preocupante esse ambiente. O ambiente é aberto, é arejado, né? Mas tem contato com outras pessoas, justamente porque o bebezinho não vai ficar de máscara. A criança de 6 anos vai brincar e colocar a mão em qualquer lugar. Então fica um pouco complicado, Vai, tá? Então, assim, a orientação é tentar evitar, tá? entendi. É realmente assim, é uma situação bem difícil, né? Ainda mais você não tem nem como explicar isso para uma criança, no caso, Não, não tem para os como, de ela não vai 6 anos, entender. né? E não tem como Porque, entender, às vezes tem infelizmente, dificuldade. é igual, por exemplo, criança é como você mesmo disse, tudo que eles veem, eles põem a mão, às vezes leva na boca, entendeu? E aí, vamos fazer outro tipo de perguntas. Uhum. Essa pergunta é um pouquinho mais específica, é ligada com criança, mas é mais específica. Devo usar álcool em gel nas crianças? Na Se mãozinha, elas pode ser usado, saem? pode ser usado. Pode sim? A quantidade de álcool em gel que a gente utiliza, às vezes, é demais e fica aquela coisa preguenta, né? O ideal é uma gota. Uma gota você Isso, pode fazer a limpeza adequada e não fica aquela coisa preguenta, porque a maior parte dos álcools em gel tem esses de aloe vera, tem aqueles produtos que, se a gente usar em excesso, se você apertar a mão, sai até aquelas gosminhas, né? Se você deixar a é mão daquele verdade. pouquinho, ela vai adquirir mais germes, vai ter mais sujidade na mão depois. Né? Então, se às vezes o álcool em gel, às vezes pegar um lencinho umedecido, limpar a mão da criança, ensinar a criança a lavar com água e sabão, tá? Porque uma criança de 6 anos já É o consegue. melhor, né? O melhor a se fazer Mas, por é exemplo, água e sabão. estou na rua. Como é que eu vou limpar? Não tem um banheiro, não tem nada? Pode ser Aí é usado o álcool, né? álcool em gel. Agora, em casa, tem preferência de álcool, água e sabão. Entendi, certo. Então, essa pergunta agora ela é um pouco minha. Eu já tinha feito ela na live anterior, mas eu reformulei ela. É o Hum. seguinte, eu saio para ir no meu vizinho de máscara. Aquela máscara que eu usei para ir lá no vizinho, quando eu chego, eu devo trocar ela ou eu posso permanecer com ela, digamos assim, 2 horas, sabendo que talvez eu tenha que sair na mesma hora. Eu posso permanecer com a máscara? Se você não ficar manipulando muito a máscara, você pode permanecer ela por 2 horas. Tanto que a recomendação, por exemplo, é por nós profissionais. Então, a gente pode Entendi, utilizar a máscara por 2 horas e olha que a gente faz múltiplos atendimentos, né? E aí, o ideal é que a gente troca as máscaras a cada 2 horas. Então, se você não ficar entendi, toda hora mexendo a mão, tira, coloca no queixo e volta, porque cada vez que você fizer esse movimento de raspar e colocar no queixo, a sujidade de fora da máscara encosta no queijo. Aí você tira a máscara, vai lavar, passa a mão e se contamina. Então, às vezes, as pessoas entendi. não entendem isso.
coloca a máscara, fica com a máscara, retira, é das pontinhas atrás da orelha, não coloca, não põe a mão em contato onde você tem contato para respirar, tá? Então, se você tomar Então, são são práticas que a gente acaba que a gente não fica sabendo. Já vai, já tira puxando aqui, ou de outro jeito, né? Hoje eu tive aqui na minha vizinha ao lado e eu vi inúmeras pessoas passando na rua sem máscara uhum, e tinha uma grande parte com máscara, mas no queixo, pois é, entendeu? E aqui em Uberlândia não tem a lei não vale para cá de pessoas tem a sem, lei, só mas que não tem a ainda supervisão. não tem supervisão. Tá? Então, Que assim, é triste, importante a né? população, cada um fazer sua parte. É que nem eu tô falando. Tomar cuidado, às vezes a gente esquece. Assim, a gente mesmo tem dificuldade. Se troca, né? Se encosta demais na máscara, vai e troca. Tá? Agora, Aham, é complicado. Por exemplo, às vezes, eu vou sair, eu vou ficar mais de 4, 5 horas. O que que eu vou fazer? Leva uma máscara limpa, embalada no saquinho, tá? E troca a isso, máscara tirando pelas orelhas, não puxa pela frente, porque se vocês tomarem esse isso, cuidado, vocês não vão infectar, tá? E sempre que manipular, mesmo assim, tomei todo o cuidado, puxei pelas abas das orelhas, tudo, lava a mão, tá? Toda vez que manipular a máscara, foi sem querer, lava a mão. Isso é para qualquer um, seja para a população em geral, seja para profissional de saúde, toda vez que a gente utiliza e manipula um EPI, né, que é equipamento de proteção individual, porque a máscara, mesmo caseira, é considerada um equipamento de proteção, a gente, o certo é você mexeu, por qualquer coisa que seja, você vai e lava a mão, né? Porque esse é o momento em que a gente mais tem risco de contaminar. Às vezes a gente fica preocupado com o outro, mas o vírus é invisível. Às vezes você passou e contaminou para algum lugar que você não sabe. Se justamente, você manipular a máscara, você adquiriu e leva para casa. Tá? Então, na hora que você for manipular tudo, cocei o olho, né? Fui mexer em alguma coisa, lava a mão, tá? Assim, água e sabão, não precisa de tacar álcool até queimar a mão, porque tem gente que é um pouquinho exagerada, né? Lava, 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 lava. aham, Tem jeito, tem as técnicas, tem vídeo no YouTube que ensina a lavar a mão corretamente, para pegar todas as regiões, tem panfleto do Ministério da Saúde, tá? Então, assim, é uma técnica que é relativamente fácil, tá? E que todo mundo consegue fazer, tá? E se a gente lavar a mão de forma adequada, a gente diminui esse risco, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver isso. E não dá para a gente parar totalmente o contato com todo mundo, né? Então fica difícil a gente falar, não vai em tal lugar, não faz isso, não faz aquilo, porque a vida continua, né? E aí a gente justamente, trabalhar, a gente tem que fazer tudo mais, ainda mais agora com a abertura dos comércios. É que nem a gente falou, a gente precisa sair fazer compra, a gente precisa sair para fazer outras coisas. Então não dá para poder ficar numa justamente, não tem como. e aí a gente vai ter que aprender a tomar essas condutas. No começo, a gente acha estranho, né? Como todo mundo. Por exemplo, eu entrei na residência na época, achava super estranho ter que ficar fazendo esses procedimentos. No começo eu achava complicado, né? E aí a gente vai acostumando. Agora faz parte da rotina, né? Eu não gostaria que tivesse se tornado uma parte da rotina do jeito que se tornou, para todo mundo, no contexto que está hoje. Mas é uma coisa de costume. Tomara que seja passageiro, né? Mas é como a gente não sabe, né? É como que vai ser, a gente vai ter que seguir, tá? Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui, vamos ler, da Sirlene. Boa noite, Sirlene, um beijão. Ó, gostaria de saber se aquela máscara, tipo capacete, pode ser usada só ele ou tem que usar máscara por baixo? Deve ser aquela viseira, né? Assim, Aquela, a eu acho que é viseira. full face, né, que é a viseira. A recomendação é que mesmo que você use a viseira, o ideal é que você use a máscara, tá? É uma proteção a mais. Quanto que protege, não sabemos, não tem como determinar. Mas como a Aham, viseira não acopla totalmente, né? E aí tem a passagem, a gente usa a máscara. Até os profissionais, por exemplo, eu vou examinar se eu tô com a full face, que a gente fala, né, que é a viseira, eu não posso entrar com a viseira sem a máscara, tá? Eu tenho que usar a máscara, eu tenho que usar a viseira. Toda vez, a viseira é acompanhada da máscara, não é um substituindo o outro. Né? Isso é para profissional de saúde. E eu acredito que, assim, não tem nenhuma recomendação específica, mas eu acredito que seja da mesma forma, tá? Porque é um cuidado a mais. então. E é um cuidado a mais, com certeza.
A minha irmã retornou agora para o trabalho dela, e no trabalho dela é numa loja, ela tem que usar a viseira, entendeu? E aí, no início, é claro que todo mundo acha que vai incomodar, mas aí no final das contas, você vê que aquilo dali é só para te proteger mais, né? Então você acaba aceitando numa boa e lidando, e ela já está super tranquila com isso. Eu achei super bacana, e eu gostaria muito de ver que todo o comércio, todos os estabelecimentos também aderissem a essa forma, porque iria, Uhum. tipo assim, prevenir os seus funcionários e ajudar a diminuir cada vez mais a disseminação do vírus, que ela é muito grande. A gente sabe que É, ela é grande, essa disseminação. Então, querida, agora outra questão. Tem uma consulta marcada no médico. Devo ir ou devo desmarcar? Claro, esse tipo de consulta não é uma consulta de urgência, é uma consulta periódica. Como que eu devo. Eu até esqueci de anotar essa pergunta, mas foi mandada no meu direct, só que eu lembrei aqui agora. É basicamente isso. eu vou falar o É que preferível que eu remarque ou não? isso depende do problema de saúde do paciente, tá? E isso já foi determinado, isso foi uma das primeiras coisas que foi perguntado, principalmente por médicos e pacientes que fazem acompanhamento ambulatorial. Tá? Todas as sociedades brasileiras, independente da especialidade, seja reumato, endócrino, cardio, tudo, listaram, né, na verdade, as recomendações. Então, se o paciente está bem, se não vai fazer mudança de medicamentos, se o paciente não tem risco de descompensação aguda, tá? Se, quer dizer, o tratamento dele é estável e é só manter o remédio, o ideal é remarcar. Tá? Agora, aqueles pacientes que têm risco de descompensação, por exemplo, é um paciente que interna muito porque tem muito problema de saúde ou fica mudando dosagem de Certo, remédio sempre, o ideal é ir na consulta respeitando as recomendações, procurar um local onde é remarcado, onde você vai e não fica aglomeração. Os pacientes, por exemplo, que acompanham comigo, muitos deles eu oriento, ó, se precisa de renovar a receita, liga que eu faço, não precisa de vir, tá? Se acontecer alguma coisa, eu tiver alguma dúvida, por telefone eu consigo, aí eu tiro as dúvidas, se precisar você vem, para evitar aglomeração, tá? E isso é feito de qualquer, exatamente. isso é orientado de qualquer forma. Eu achei muito interessante, por exemplo, que a sociedade que mais fez as listagens disso foi, por exemplo, a Reumato, tá? Que é onde a maior parte dos pacientes usam corticoide, né? E aí eles listaram quais são os problemas de saúde, onde o paciente mantém, tá? Por exemplo, tal doença, usa tal medicação, se pode remarcar ou não. Então, às vezes, perguntar para o seu médico, ligar e falar, olha, meu caso é assim, assim, eu preciso de ir na consulta? Muitos pacientes fizeram isso comigo. Às vezes eu falo, olha, você não, a gente vai só renovar a receita está aqui, você faz, às vezes faz o exame, liga, eu converso, tudo, porque, ou se não, deixa para mês que vem, ou tem, se a gente estava, por exemplo, nessas semanas onde tinha mais casos, eu tentava ver se eu conseguia desmarcar alguns pacientes que estavam mais tranquilos, jogar para depois, justamente para evitar aglomeração. Né? E às vezes algumas perguntas são fáceis, lógico assim, que a gente perde a capacidade de dominar o paciente. Mas a gente está numa pandemia, a gente tem que evitar a contaminação. Então, se o paciente está tranquilo, é só alguma dúvida, você pode agendar para depois e tirar algumas dúvidas. Tá? É Fica bem tranquilo, né? tranquilo. Tá? É deixar o Certo. médico ser acessível, permite isso, né? Lógico. Aham. Outra coisa também que foi percebido, e eu achei que foi até relevante, foi a quantidade de novos números positivos para a Covid-19, que, querendo ou não, teve uma diminuição. Sim, Infelizmente, eu não sei o que vai acontecer agora, a partir da próxima semana, né? Mas com a reabertura do comércio, mas até o exato momento os números estão caindo, né? Estão sim, crescendo a quantidade de suspeitos, mas de testado positivo caiu, né? E isso e é assim, muito bom. isso é bom e é reflexo de duas coisas, né? Cada dia que passa, mais gente já teve, mais gente teoricamente está imune, né? Porque até o momento a gente acredita
e vamos torcer para continuar assim, que a pessoa que teve o Covid não vai ter mais. É uma imunidade duradoura. Até esse momento a gente tem essa crença. Então, a partir do momento que vai evoluindo a pandemia, menos gente fica susceptível. Isso é definido por qualquer pandemia. Então, é um pico de gente que se contamina e aí vai caindo ao longo do tempo, porque é menor a população susceptível. A gente tinha a cidade inteira susceptível no começo e agora a gente tem menos. Os números caíram também como reflexo do começo do mês, do fechamento do comércio. Então, uma medida que, por exemplo, o Ministério faz hoje, não vai refletir amanhã, vai refletir em 1, 2 semanas depois. Porque se você considerar o tempo de incubação e o início dos sintomas, até o paciente procurar a unidade, por exemplo, é de 1 a 2 semanas. Então, por exemplo, a abertura do comércio, a gente vai ver a partir do final da semana que vem em diante o que vai acontecer. A Justamente. gente ainda está na segurança do fechamento do comércio no início do mês. Então, a gente não sabe ainda, não tem como prever como é que vai ser. Vamos torcer para que seja bem positivo, né? Tomara. Positivo não dando positivo ao Covid, né? Então, eu quero te pedir um favor, Pra falar. algo que é simples para alguns e difícil para outros. Qual é a forma correta de lavar as mãos? Porque Ah, tem muita gente que tem dúvidas. Eu sei que tem vários locais de, por exemplo, McDonald's, Burger King, nos banheiros deles tem o cartazes, mas acaba que passa despercebido. E ninguém olha aquilo e acha que só esfregar assim já tá lavando a mão. E não tá, né? tá. Você Então, poderia nos ensinar a lavar a mão? você coloca o sabão, você começa esfregando, né? Esfregar entre os dedos, tá? A gente sempre esfrega entre os dedos. Tem gente que começa pelas unhas. O importante é fazer todas as etapas, tá? O meu costume é fazer assim: esfrego para espalhar a espuma. A gente fricciona entre os dedos, fricciona as unhas na palma da mão, tá? O polegar é a segunda etapa. A gente fricciona o polegar, esfrega o polegar das duas mãos, vai para o dorso das mãos, esfrega o dorso das mãos e esfrega o pulso e enxágue. Assim a gente consegue esfregar e limpar todas as regiões. Um teste legal para você ver, eu vi isso na internet, eu não lembro quem que tinha feito o vídeo, mas eu achei super interessante, para treinar, principalmente profissional de saúde, fazer o teste com tinta. Porque aí você vai saber que você está fazendo a Eu direita vi. na hora que a sua mão estiver toda colorida. Então, e eu acho até uma forma interessante de ensinar a criança dessa forma, por exemplo. Justamente. Porque fica fácil, Justamente. vai, vai achar divertido e ao mesmo tempo pela repetição a gente acaba acostumando. Tudo que é repetição a gente vai acostumar. Então, Vai se se toda vez adaptar. O ser humano é readaptável, né? Então ele ainda é mais, adaptável. Basta insistir que se torna. Ó, tem uma nova pergunta aqui. Minha beleza? aliança é grossa. Devo tirá-la até a pandemia acabar? A recomendação é a utilização de um mínimo de adornos possíveis. Todo adorno é considerado biofilme. O que é biofilme? É onde os micro-organismos, seja vírus ou bactéria, vão aderir. Tá? A recomendação, por exemplo, profissional é que a gente não utilize adornos. Tá? Então, assim, o ideal é sempre aliança, principalmente questão de ser uma representação importante de um relacionamento. É difícil a gente falar para poder tirar, mas assim, o ideal, principalmente dependendo da atividade que você faça, onde tem muita manipulação manual e contato com outros, o ideal seria tirar. Por exemplo, eu trabalho em escritório, não tenho contato com ninguém, tudo bem. Assim, tomando todas as medidas, não é isso que vai ter o maior risco de contaminação. Você não vai pegar Covid porque você usou aliança. Né? Mas dependendo do trabalho que você faz, se você tem manipulação, por exemplo, de, de dinheiro, se você tem uma manipulação ou contato com muitas pessoas, o ideal é tirar, porque na hora que você limpar, você não vai limpar a região da aliança. Então, a sua limpeza das mãos não vai ficar 100%, não vai ficar adequada. Então, tem sim esse risco. Então é sim aconselhável, né? Dependendo do trabalho,
retirar para fazer uma melhor higiene, né? Outra questão também é a durabilidade do vírus, a resistência do vírus em locais. Existe uma diferença de horas, porque eu já vi várias reportagens falando que no papelão ele dura 8 horas, no plástico, na sacolinha plástica, ele dura até 3 dias. E aí já vi também vídeos de outros falando que depende muito da temperatura, se o sol está muito quente. Como funciona isso? É assim, valor de tempo ideal, eu já vi vários valores de várias pesquisas diferentes. Até hoje eu não consegui determinar de qual era certo e qual era errado. Mas isso acontece com qualquer micro-organismo, tá? Seja vírus, seja bactéria. A gente tinha essas definições para vírus de hepatite B, do vírus do HIV. Então, assim, às vezes eles podem até estar extrapolando alguns dados para o vírus do Covid. A questão é que vírus consegue permanecer por um tempo, por algumas horas ou até dias, dependendo do ambiente. Principalmente se o ambiente proporciona o que o micro-organismo precisa. Tá? Então, quanto mais seco o ambiente, tende-se o vírus a sobreviver. Quanto mais seco, Por exemplo, a superfície de papelão, uma superfície de mármore, né, tende a durar menos. Né? Mas, assim, isso é o certo? Não sei. Tá? não dá Infelizmente, a para gente saber certo, não né? sabe, então a gente tem que considerar como tudo contaminado. Tá? E tomar cuidado com qualquer superfície que a gente toma cuidado. O ideal, por exemplo, é toda vez que você tem contato com alguma coisa, você limpar a superfície. Tá? Mas eu limpei faz pouco tempo. Não importa. Quanto mais a gente limpar, Limpa mais de novo. pode. Tá? Outra questão também que hoje pela tarde eu estava até discutindo sobre essas questões de como fazer como limpar, né, as coisas que chegam do mercado. Tem muita gente que está pulverizando o álcool líquido 70 nas mercadorias e deixando por ali. Não passa nenhum pano e nenhum papel. E deixa por ali uns 2 dias e guarda. Já outras pessoas pulveriza e usa um pano único só para limpar toda a compra, limpar toda a maçaneta. O que está correto nisso aí? Nenhum, né? Deixar 2 dias, não. Você pode limpar com um álcool em gel ou pulverizar o álcool, importância. Se for utilizar o pano, porque deixar secar, por exemplo, não é totalmente errado. Se você utilizar o pano, você não vai utilizar o mesmo para todas as superfícies que você vai, tá? Porque uma pode estar contaminada e a outra não, descontaminada a Sim. superfície. Tá? O mais importante, na verdade, é depois que você. O maior erro é depois que você, por exemplo, pulverizar o álcool, você não lavar a mão. Tá? Ou às vezes você tira a sacolinha, você pulveriza álcool, deixa secar um pouquinho, tira a sacolinha, lava a mão direito e pega a mercadoria. Tá? O importante é que você, na hora que você for manipular a mercadoria, sua mão esteja limpa sem ter o contato da embalagem. Tá? O problema é a embalagem. Então, às vezes, é isso que a gente peca. Não é pelo fato de passar o álcool, deixar secar, passar o álcool, passar o pano. É você pegar a embalagem, pegar o produto dentro, sem ter lavado a mão nesse meio do processo. Esse é o maior erro. Tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso onde a gente vai mais contaminar. Tá? Então, é isso que a Justamente. gente valoriza mais, é isso. Tá? Outra coisa também que eu queria ter comentado na live anterior e não comentei, que é uma que em todas as residências tem e com preço acessível, a água sanitária. Ela é eficaz para a destruição do vírus? Sim, É, sim. que bom. Porque assim, ela com base nela com o álcool, ela é bem mais barata, né? De acordo com o que as pessoas reclamam muito, é com o cheiro dela. Mas eu sempre utilizei muita água sanitária em casa. Então, assim, eu tive que parar porque minha mãe ficou brava comigo, porque eu estava
pulverizando água sanitária nas maçanetas, em tudo. Aí eu comecei a enferrujar tudo onde era metal ali. E aí a minha mãe ficou brava comigo. Aí agora eu estou pulverizando o álcool líquido Uhum. e limpo com papel higiênico ou guardanapo, depende, mas eu não utilizo pano. Não utilizo. Eu tenho comigo que fica coisa ali naquele pano. E aí a pessoa com que eu estava conversando hoje mais cedo me disse que como o pano está encharcado de álcool, é impossível ter vírus ali. Assim, o álcool é muito mais eficiente do que os outros produtos, tirando produtos para larga duração, mas, por exemplo, não tem condição, porque o álcool está mais caro, é utilizar os outros meios, como a água sanitária, tá? O, teoricamente, a gente entende que se quando tiver encharcado de álcool, vai ter que lá. Mas até quanto tempo? Né? E os outros germes que podem ficar lá? Né? Porque às vezes a gente fala assim, encharca o pano de álcool e o pano encharcar na casa inteira. Né? Tem também esse viés. Né? Então, é tomar cuidado em relação a isso. Tá? O ideal seria produto descartável mesmo. Toda vez que a gente vai falar em relação à contaminação, o ideal é a gente usar tudo quanto é produto descartável. Você usa para limpar e joga fora. Tá? Tentar o mínimo É, possível. Eu sei que isso não é possível em todas as ocasiões, mas é dar preferência, principalmente nas situações onde tem maior risco de contaminação. Né? Então, por exemplo, eu não tenho função, o que eu vou fazer? Então, na hora que tiver contato com coisas, produtos que vocês compraram, alguma coisa, então dá preferência, por exemplo, para você limpar com produto descartável esse momento. E o resto da casa, por exemplo, com outro produto, né, com pano, mas sempre enxaguar, sempre limpar, trocar de pano, tá? É sempre tomar esses cuidados. excelente, excelente. Outra questão também, igual, por exemplo, para quem já está voltando a trabalhar, para quem precisa trabalhar, quando está em casa, é obrigatório, é necessário usar a máscara para proteger a família de alguma forma ou de outra, ou não há essa necessidade? Ou pode sim fazer isso como prevenção? Depende de qual o espaço que você está falando. Assim, se a gente falar, o ideal é que não tenha aglomeração. Então, por exemplo, família de quantas pessoas está no mesmo apartamento, tem que pensar nisso, né? Tem como separar um formato de uma rotina onde é um pouco difícil, eu sei, mas a gente onde a pessoa possa ir estar presente na figura, existe uma recomendação de se utilizar mais dentro de casa, exceto no fato do paciente sintomático, né? O paciente em isolamento, ele tem que ficar isolado, tem que ser usado máscara, deambular de um ponto para o outro. Isso tem uma recomendação bem específica. Mas a utilização de máscara ao longo do dia dentro de casa, com os sanitários, não tem. Por quê? Porque você tem um contato íntimo, você está pegando as outras pessoas que seus familiares estão tendo, teoricamente, a sua máscara que você deveria usar. Então, esse não tem essa recomendação de se você utilizar máscara. Se você utilizar a máscara, fazer higiene lá fora, na hora que você chega em casa, troca o sapato, deixa o sapato que você trabalha num outro ambiente, entra para casa, já vai para o banho, troca de roupa, você já vai estar fazendo isso, então você está tranquilo. Tá? Não, Entendi. você prevenir para 0% de infecção, isso é impossível. Mas pelo menos você fez todas as medidas cabíveis e você preveniu esse risco de contaminação. Entendi. Não, perfeito. É, já é um cuidado, né? Mantendo, fazendo todas as restrições, seguindo todas as indicações, deixando o sapato fora de casa, a roupa também, né? E já ajuda demais já a prevenir, né? Outra questão, quem tem pets em casa? Eu tenho pets e eu sou apaixonado e ela não vive sem o colo da gente. Ela é uma bebê, ela tem 9 meses. Quais são os cuidados agora, referente? A minha irmã que está trabalhando, ela gosta de pegar a minha cachorrinha. Eu não tô deixando, desde o primeiro dia que ela começou a trabalhar, eu não tô deixando. Porque eu fico com esse medo, entendeu? Tem que existir, pode existir esse medo ou não? Tá desnecessário?
teoricamente, a gente não considera que os animais podem até portar o vírus, mas que eles não sejam sintomáticos. Então, se a paciente, por exemplo, sua irmã, ela não está sintomática, se ela chegar da rua, lavar a mão e a cachorrinha não ter nenhum contato, ela não vai transmitir não vai se transformar num risco para você. Não é um risco necessariamente para o cachorro, é para ela se mover, porque ela vai ficar no colo de vocês depois, para ter o risco de vocês pegarem. Né? Então, seria uma Entendi. direta de transmissão. Né? Então, se sua irmã, por exemplo, chega, quer pegar cachorro, lava a mão, tem como prender o cabelo ou trocar de roupa, seria o ideal. Né? Senão pode, às vezes, só brincar com a cachorrinha, né? Eu também tenho cachorro, não vivo sem os meus, né? Não vivo. É Pois muito bom. É muito bom, é, não a tem gente fica como, mais gente, não tem preocupada. como. Aí vem, ela sobe em tudo, sobe no sofá, sobe na cama, pula, beija a gente, lambe a gente. Aí vem uma pandemia dessa, como é que você senta? Aí ele fala: olha, a partir de hoje, você não vai poder fazer isso e aquilo. Não tem como, entendeu? Então, assim, eu não levo no Pets, eu só levo para tosar. Eu mesmo que dou o banho. Até antes da pandemia mesmo. Porque uma vez eu estava lendo uma pesquisa, uma entrevista, na verdade, com um biólogo e ele informou que os pets, os cachorrinhos, eles não transmitem o vírus, como você acabou de me falar. Só que eles servem como objeto para Sim, carregar o vírus. é Aí algo se eles isso. Aí, igual um celular, igual uma bolsa. Então, assim, a Milly foi crescendo, foi ficando mais difícil para conseguir dar banho nela e tal, mas eu ainda continuo dando banho aqui, justamente para evitar isso, entendeu? Porque senão, né, ficaria bem complicado. Como que eu passo um álcool na minha cachorra? Não tem jeito. Ela acabou de chegar limpa do pet shop, né? Entendeu? Mas ela vai, ela tosa. Eu amo o pessoal de lá, doces pegadas, um beijo. Cuida direitinho da Milly pra mim e me devolve ela maravilhosa. Mas o banho eu continuo dando aqui uma vez por semana em casa, porque eu acho mais viável e mais seguro. tranquilo, Não é? Não é é melhor? muito tranquilo, porque até E a sua locomoção, o seu contato, né? sim, sim, até isso diminui, né? Agora vamos falar sobre perspectivas. É claro que você está esperançosa, quanto eu, como qualquer outro uberlandês, como qualquer outro brasileiro. O que que você espera com com esse retorno do comércio? Porque o comércio não retornou, só retornou. Ele retornou seguindo várias listas de recomendações e obrigações, enfim. Então, então isso também ajuda a diminuir a disseminação do vírus. Nos shoppings não entra vários de uma vez, é, é medida a temperatura. Então, assim, são muitos cuidados que bloqueiam o vírus, a transmissão do vírus. O que você espera? Você acredita que setembro, outubro a gente já está encaminhando para a reta final? Ou até antes, não sei. Estou torcendo para isso. Mas para que isso aconteça, mas para que isso aconteça, a população tem que lembrar que não é só o comércio que tem que tomar cuidado, é você também, que nem a questão, que você abriu a porta e viu um monte de gente sem máscara. O que, que adianta a gente ir lá Isso, para fazer as recomendações se a gente sai na rua e tá cheio de gente conversando como se nada tivesse acontecido? O mais importante, eu acho que a população tem ideia que abrir o comércio não significa que a pandemia acabou. Abrir o comércio porque isso, simplesmente o país precisa disso, a gente tem que ser realista, né? Porque falar assim, vamos fechar tudo até Deus sabe quando, isso é utopia. O país tem que continuar. Nossas vidas, a gente tem boleto, tem conta no final do mês para pagar. justamente. Mas não é interpretar que a reabertura dos comércios é o fato de deixar de tomar cuidado. Muita gente está associando isso. O comércio abriu, vou ficar despreocupada. Não, o comércio Até abriu porque porque eles também estão fazendo a parte deles, né?
A gente tem que abrir o comércio, reabrir o comércio, porque tem que seguir a vida, mas infelizmente a gente tem que manter as medidas e até tomar mais cuidado. E na hora que você voltar a trabalhar, na hora que você voltar a fazer as medidas, né, você vai ter um risco de contaminação, né? E esse medo não tem que ser interpretado como fato que eu não vou trabalhar, não é isso. Eu acredito de forma segura que se você manter as medidas de precaução, você vai ficar seguro sim. A Bárbara Chu quer perguntar? Um beijo para ela. É mesmo. Pergunte, Bárbara. Pergunte, Bárbara. Vamos ver o que que ela tem para perguntar. Ela é só fã. Eu também amo ela. Então, Assim, mas ela tá assim, ó, deixando. vocês. Que gracinha, gente. Ah, não, fofa. Um beijo, Bárbara. Mas é como você disse, o comércio tá fazendo a parte dele, seguindo as restrições, todas as recomendações e obrigações. Então, cabe a nós, né, cidadãos, a fazer a nossa parte, né? Sim, E eu tenho certeza, é aquele velho ditado que a gente escuta desde criança. Ah, você não pode mudar o mundo. Imagina se todos pensassem assim. Seria todo mundo. terrível. E se uma pessoa falasse, eu vou mudar o mundo? E se todas as pessoas falassem, eu vou mudar o mundo? Então é possível sim, né? É possível. Eu acredito num futuro assim bem próximo, a gente que isso, querendo ou não, é histórico, não tem jeito já. São mais de 80 mil mortes, eu acho. Eu não sei, que eu estou bem desatualizado, que eu não estou vendo, mas eu vi um reflexo no Instagram esses dias. Não tem como falar, não tem como querer esconder e não dizer que isso não foi um histórico, né? Vai ser por muitos e muitos e muitos anos, enquanto existir ciência, tecnologia, sempre vai falar. Só que a questão é mais nossa do que assim. Eu, no meu ponto de vista, eu vou te falar. Eu não ponho, eu saio para colocar o lixo, eu ponho máscara. Por que que eu ponho máscara? Porque a partir do momento que eu estou saindo na rua, pode estar vindo uma pessoa e ela não, ela tá sem máscara, entendeu? E talvez por ela nem sabe disso, talvez ela tenha o vírus. E talvez ela espirra, fala um boa noite ou alguma coisa. Então, por isso eu uso máscara. Uso máscara para tudo. Pus o pé portão para fora, eu uso máscara. Aqui em casa também todos nós somos assim. Então, se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que rapidinho dá uma ajudinha bacana, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Tatiele. Peraí, minha comadre. Ah, aqui, ó. Sobre lavar o cabelo se sair do carro, mesmo se não for em lugares fechados. Ou seja, se ela entrar dentro do carro, der uma volta, passar às vezes num drive-thru da vida, pegar um Big Mac para casa, ela precisa lavar o cabelo? Não. O cabelo dela não teve contato direto. Tá? Então, assim, não é o cabelo que Fran, vai, eu não tô te escutando. não é o cabelo que vai transmitir, que vai representar o risco de transmissão, tá? Se ela não teve contato. Você tá conseguindo escutar? Oi. Fran, eu não tô te escutando. Não? Não. Agora tá? Eu vou ter que sair. Pera aí que eu te ligo de novo. Tá. Gente, desculpa aí, viu? Mas é porque eu perdi o áudio da doutora Fran. Agora tá Oi. me escutando? Agora sim, me perdoa. Eu não sei o que que aconteceu. Não sei, me desculpa. Então, ó, não é o cabelo que vai transmitir, tá? É assim, você vai dirigir, você não vai ter contato direto, não precisa de ficar preocupada. A questão do vídeo anterior, é que eu falei que eu sempre lavo o cabelo, é que eu sempre estou num ambiente de risco.
né? Então, eu saio Justamente. do hospital, eu lavo o cabelo. Eu saio do outro, eu lavo o cabelo. Eu tomo banho, lavo, eu vou pro outro serviço, troco de roupa, tomo banho, tudo de novo. Agora, a pessoa não precisa de ficar a conta. Eu vou na rua, volto, eu tenho que lavar o cabelo. Não é isso. Tá? É avaliar o risco que você tem. Se você está indo de carro no ambiente, você não vai ter contato com as outras pessoas, o cabelo não faz diferença. O que faz diferença é a mão. Tá? É lógico também, se, por exemplo, você tá com a mão contaminada e toda hora passando. Só um pouquinho. Você passando a mão no cabelo toda hora, aí sim, né? O ideal quais são as orientações que daria? Se for andar, se for sair, tenta prender o cabelo, não fica manipulando demais, porque aí você vai contaminar o seu cabelo, aí sim você vai precisar de ficar lavando, né? Porque tem gente que fica toda hora passando a mão no cabelo, vai, arruma, ajeita, tende a sair com o cabelo preso. Tá? Isso deveria ser uma rotina, não só por conta da pandemia, isso é uma medida de higiene. Tá? E deveria ser adotada por qualquer um. Só que o problema né, é que a gente tradicionalmente ama um cabelo preso, um cabelo solto, né, todo arrumado. Só que o ideal seria a gente ficar preferencialmente com o cabelo preso. Preso. Eu fico com cabelo solto, por exemplo, só quando eu tô em casa. Tá? A Bárbara mandou uma mensagem. Existe neuroses que as pessoas começaram a ter excessos, por exemplo? Tem, por exemplo, eu não posso trabalhar porque eu tenho risco de contaminar. Não levar essa interpretação. Eu sei que todo mundo está preocupado, né? Lógico que existe algumas pessoas que, dependendo do problema de saúde, não vão ser orientadas, a não trabalharem. Até aí tudo bem, tá? Também não ter, por exemplo, tem gente que eu já escutei, eu não vou conversar mais com meu vizinho, ou nunca não vou conversar com isso, ou não vou chegar perto da outra pessoa porque eu vou me contaminar. Não é isso. Se for assim, a gente vai acabar se isolando do mundo. É que nem eu falei, não dá pra gente criar uma redoma dentro de casa, se trancar e esquecer que existe o mundo. Não é essa forma. A gente tem que ter um distanciamento, mas não significa a gente se isolar. Distanciamento e isolar são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Diferentes, Então, né? esses eu acho que são os principais exageros que eu tô vendo. Tá? Às vezes você vira. Também, infelizmente, também eu já escutei, por exemplo. O meu parente ou o fulano teve Covid, nunca mais vou chegar perto dele. Isso, infelizmente, eu já escutei, tá? Porque se o paciente teve Covid uma vez, ele vai passar sempre para todo mundo. Não é verdade. O período de contaminação é 2 semanas, o risco de infecção, por isso que fica 2 semanas isolado. Tá? Então, é tomar cuidado com esses exageros. Tá? Se tem dúvida, pergunta. É melhor do que fazer alguma coisa que é indevida. Tá? É verdade, com certeza. E o que mais tem é isso, né? Desinformação, informação falsa, que coloca as pessoas até em risco por conta dessas mentiras, dessas fake news. Sim, É uma situação bem complicada, né? E com esse negócio do WhatsApp, vai compartilhando, quando é fé, tem não sei quantas mensagens eu falo, porque às vezes a minha mãe comenta comigo que alguém mandou para ela que isso faz bem para aquilo, para isso eu falo, não, calma lá, vamos ver, vamos pesquisar, porque a gente não sabe, ué. E as contraindicações, né? Então é bem complicado isso, mas infelizmente existe, né? não, isso existe Esse em qualquer excesso. família, É, né? Eu tô falando por experiência própria. Meus avós, por exemplo, principalmente meu avô, ele tinha mania, por exemplo, de que ouviu que alguma coisa era boa, ia lá e comprava para tomar. Né? E aham, essa questão da automedicação é bem complicada, porque se fosse assim, não precisaria de ter receita. Se fosse assim, os justamente. medicamentos não teriam um efeito colateral. Às vezes a medicação é boa para uma coisa e é péssima para outra e não pode ser usada. Tá? Então é E tomar cuidado com é isso. verdade. Né? Aqui em casa, grupo de família principalmente, a gente vive recebendo notícia, fake news, dica, tudo. Só que é que nem, Tem por muita, exemplo, né? Eu também recebo. meus pais, meus avós sempre perguntam: isso aqui é de verdade? Eu escutei falar isso. Me mostram, às vezes é verdade, às vezes não é.
Até, por exemplo, alguns pacientes, tudo, me perguntam, escutei falar isso. É verdade? Eu sempre oriento, deixa anotado, me mostra o que vocês viram, que é mais fácil vocês me perguntarem. Lógico que eu não vou saber tudo na vida, às vezes tem coisa que eu não sei, eu vou falar que eu vou pesquisar e depois eu respondo, mas pelo menos dá para ajudar a ter um norte melhor, fazer as coisas com maior segurança. Que às vezes a gente escuta falar, por exemplo, né, a automedicação das medicações que estão aí sendo popularizadas pelo uso do Covid, tá? Tem algumas automedicações, algumas orientações que eu vi na internet que são absurdas, que são orientações de dose de medicações que são acima da dose liberada e que são que já Fora da atingem base, né? os campos Totalmente fora de próximos. base. Então, o paciente ele vai estar preocupado em tentar prevenir pelo Covid e vai adquirir outro problema de saúde, né? É Então, complicado, infelizmente. Doutora Franciele, nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer novamente por aceitar meu convite pela segunda vez, tá? Foi um prazer imenso te receber aqui. Tenho certeza que foi uma das melhores lives as melhores lives que eu fiz. O pessoal me deu feedback muito positivo a seu respeito, a nosso que respeito, bom. e eu fiquei muito feliz mesmo, do fundo do meu coração. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Em meio ao caos, né, a tantas turbulências, você ainda tirou um tempo de 2 dias que você poderia estar dormindo, descansando. Você me deu 1 hora do seu tempo para a gente poder falar de um assunto tão sério e tão importante. Eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso, muita força, muita saúde, que Deus esteja sempre guiando os seus caminhos, para que você sempre tenha muito sucesso. Obrigada, eu desejo mesmo para você, eu agradeço demais o convite, Obrigado. tá? Amo conversar, quem me conhece sabe que eu falo horas, né? Se Eu deixar, também amo. tá? Eu Amo. acho importante a gente conversar desse jeito, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue transmitir informação segura e de forma tranquila. Se qualquer um que tiver vontade, às vezes pode mandar mensagem ou manda as referências da onde eu tirei, onde eu estudo, que são às vezes documentos que são liberados na internet, que a gente não sabe. Eu vou mandar um beijo principalmente para a Suelen e para a Bárbara, que me assistiram hoje, que me adoram Ai, há que vários anos, lindas. que adoram há vários anos, né? E que eu tô morrendo de saudade delas, e elas sabem, né? E que a gente faça essa experiência que você está fazendo, essas lives com profissionais de saúde, é muito importante. E eu, particularmente, adoro ver, né, isso. E se vocês precisarem de mim para uma outra coisa, eu estou à disposição, porque eu amo fazer isso. Com certeza, não dispenso de forma alguma. Precisou ou tem um assunto bombado, vamos lá na doutora Fran. Ela vai nos Pode chamar. auxiliar. Quero agradecer mesmo, viu? Fica com Deus, um grande beijo, agradecer todo mundo que nos assistiu nessa live de hoje. Tá, Fica com obrigada. Deus. Com Deus. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.